Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa fala sobre o tratamento odontológico para pacientes pediátricos com necessidades especiais. Então, essa videoaula corresponde à parte 2 da abordagem do tema. Nós separamos no momento da elaboração da aula algumas condições e deficiências e síndromes de interesse da odontologia. Então, na aula passada, nós falamos de deficiência intelectual e de encefalopatia crônica não progressiva, que é a paralisia cerebral. E hoje nós vamos falar de síndrome de Down, do transtorno do espectro autista, das craniosinostoses, de alterações sensoriais e da criança portadora de câncer, da criança oncológica. Vamos começar então com as trissomias. Então, vamos nos lembrar, nós nascemos com cromossomos pareados de 2 em 2. Então, se tiver 3 cromossomos em vez de 2, ocupando uma determinada posição, a pessoa terá uma trissomia. E a gente sabe que a maioria das trissomias, elas resultam num número variável de deficiências e muitas resultam em mortes precoces. Essas são aqui listadas na projeção, são as 4 trissomias mais comuns. Seria a trissomia do cromossomo 21, que é chamada também de síndrome de Down, trissomia do 18, que é a síndrome de Edward, a trissomia do 13, que é a síndrome de Patot, a trissomia do cromossomo 8 também. A mais comum delas e que tem a maior sobrevida é a trissomia do cromossomo 21, ou seja, a síndrome de Down. E é ela que nós vamos abordar mais detalhadamente e que teria mais interesse dentro da odontologia. Em relação à classificação das trissomias, essas trissomias elas podem ser parciais, quando parte de um cromossomo extra ele é acoplado a um dos outros cromossomos, e ela pode ser também uma trissomia em mosaico, onde nem todas as células contêm a informação genética do cromossomo extra. Se a trissomia é parcial ou é uma trissomia em mosaico, provavelmente o indivíduo que tem essa trissomia, ele vai ter manifestações mais leves dos sinais, dos sintomas que essas trissomias elas acarretam, das características que a trissomia vai acarretar. Então, sobre a síndrome de Down, ela foi descrita em 1866 por John Down. E ela é uma síndrome de malformação cromossômica mais prevalente encontrada no homem. Ela se caracteriza por um cromossomo 21 extra do grupo G e ela afeta a prevalência dela é 1 entre 600 a 1000 nascidos vivos. E aqui na imagem a gente pode ver a fotografia de um bebê que tem a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, ela envolve uma série de características físicas, muitas delas observadas na face. Então, é possível observar o achatamento da parte de trás da cabeça, inclinação das fendas palpebrais, que dão esse aspecto oriental para os portadores da síndrome, pequenas dobras de pele no canto interno do olho, língua proeminente, ponte nasal achatada, orelhas ligeiramente menores, uma boca pequena, tônus muscular diminuído. Então, na hora que nós observamos essas pessoas com síndrome de Down, elas têm uma aparência mais flácida, mãos e pés pequenos, ligamentos soltos, porque existe uma alteração no colágeno das pessoas, pele da nuca em excesso e uma prega, se for observada a mão das crianças ou de adultos, mas de pessoas que têm a síndrome de Down, é possível observar uma pedra palmar transversal única, que também é chamada de prega ou linha simiesca. E aí, em função dessas características comuns às pessoas com síndrome de Down,
elas acabam se parecendo muito mais entre si do que se parecem com os familiares deles mesmos, né? E aqui a gente pode observar algumas crianças com síndrome de Down. E aqui nessa ilustração nós podemos observar a prega palmar transversal única, né? Então, na primeira imagem tem uma prega palmar transversal comum, em uma situação onde não há trissomia, e na outra figura, a prega palmar transversal única, que é chamada também de prega simiesca. Em relação ao tratamento odontológico, geralmente as pessoas com síndrome de Down são bons pacientes, são pacientes cooperativos. No caso das crianças, no caso da odontopediatria, são crianças que nós conseguimos aplicar técnicas de manejo. O tratamento é praticamente realizado da mesma forma que nos demais pacientes. É claro, cada criança, cada pessoa é única dentro do seu universo. Então, a criança com síndrome de Down, ela consegue se comunicar adequadamente, são crianças afetuosas. Nós temos que condicionar, nós podemos condicionar essa criança, educar essa criança. Então, é um tratamento, geralmente são crianças que nós conseguimos realizar o tratamento de maneira habitual. Aqui nós colocamos uma observação e vai ter essa observação repetida nos slides seguintes, mas é que as crianças com síndrome de Down, elas têm grande chance de apresentarem problemas cardíacos. Então, essa checagem no tratamento odontológico, ela tem que ser feita, porque dependendo do tipo de intervenção que nós vamos fazer, dependendo se vai haver sangramento ou não, algumas vezes nós temos que fazer profilaxia antibiótica, então nós temos que estar atentos a essa possibilidade. E sempre considerar, né, as alterações de bases ósseas e dentárias, que são características físicas da síndrome mesmo, a questão das cardiopatias, se existem ou não defeitos no coração dessas crianças, se há deficiência motora e neurológica. Existem crianças com síndrome de Down que vão ter uma deficiência motora e outras vão ter mais habilidades motoras. Tem crianças que vão ter mais comprometimentos neurológicos e mais dificuldade de comunicação, outras vão ter menos. Então, sempre considerar essa abordagem de maneira individual e centrada na pessoa, centrada na criança. Levar em consideração a questão da hipotonia muscular e observar que essas crianças, essas pessoas com síndrome de Down, o sistema imunológico delas vai atuar de uma maneira de uma maneira menos efetiva. Então, existe uma deficiência imunológica nas pessoas com síndrome de Down que envolvem tanto a imunidade celular quanto a imunidade humoral. Então, são crianças e pessoas que nós temos que ter mais cuidado, porque elas podem ter uma resposta imunológica um pouco diferente do padrão normal. E outra questão a ser considerada dentro da odontologia é a estabilidade atlantoaxial. O que é essa estabilidade atlantoaxial? É uma mobilidade maior que a normal das duas vértebras cervicais superiores. E ela está presente em cerca de 15% dos indivíduos com síndrome de Down. Então, a maioria desses indivíduos que possuem a instabilidade atlantoaxial, essa instabilidade ela vai ser assintomática. Então, em apenas 1 a 2% dos casos é que essa instabilidade diagnosticada ela encontra sinais ou sintomas decorrentes diretamente dessa alteração. Mas por que a gente chama atenção para o atendimento odontológico? Porque apesar de o deslocamento ser relativamente raro, existem relatos de que pode haver lesão medular, causando inclusive quadriplegia em movimentos abruptos em pessoas, em pessoas que têm síndrome de Down
e que sofrem movimentos bruscos. Então, muito cuidado nós devemos ter quando é uma criança de condicionamento mais difícil. Então, as técnicas de condução de comportamento, elas devem ser bem pensadas e bem aplicadas para que a criança não tenha movimentos extremamente bruscos de pescoço e de cabeça, né? Então, é uma característica que a gente chama atenção, embora seja uma característica rara, né? Uma condição assim, é mais comum, é muito mais comum em crianças, em pessoas com síndrome de Down do que em pessoas sem a síndrome de Down, mas é um cuidado a mais que nós temos que ter durante a nossa prática clínica. Em relação aos aspectos dentários, nós observamos ausências congênitas, atrasos na erupção, alterações na sequência de erupção também, né? Não é só na cronologia, então não é raro nós encontrarmos crianças com a síndrome de Down que tem 2 anos de idade e que não tem dentes ainda irrompidos, ou crianças que o molar irrompe antes do incisivo. Isso pode acontecer em crianças com síndrome de Down, né? E aí nós observamos também a morfologia normal dos dentes, então podem acontecer microdentes, podem acontecer alterações do esmalte, do tipo hipoplásico ou do tipo hipomineralizada, principalmente nas superfícies oclusais dos molares descidos, né? Isso que eu estou contando para vocês é resultado especificamente do meu trabalho de mestrado. Na época existia um conceito de que as crianças com síndrome de Down, elas tinham menor risco à cárie do que as crianças sem a síndrome de Down. Isso não é totalmente uma inverdade, mas na verdade esse risco diminuído acontece porque as crianças com síndrome de Down, elas têm menos dentes e os dentes demoram mais tempo, muitas vezes, para irromper. Então, se eu tenho menos dente, acabo tendo menos lesões de cárie. Não porque essa criança não esteja exposta ou tenha algum fator protetor em relação às outras crianças, mas elas têm ausências congênitas, são frequentemente encontrados, atrasos na erupção são frequentemente encontrados. As alterações oclusais, elas também são frequentes, porque muitas vezes, devido ao padrão facial, às características físicas que a síndrome traz, essa criança vai ter uma atresia maxilar bastante evidente, que vai dar uma sensação de oclusão do tipo 3 de Engel, mas essa oclusão do tipo 3 de Engel, ela acontece muitas vezes não porque a mandíbula é grande, mas é porque a maxila é pequena. Então, eu vou ter uma maxila atrésica, é comum ter mordida cruzada posterior, um mau posicionamento da língua, a língua é mais flácida, a musculatura é mais flácida também, né? E aí isso dá uma sensação de prognatismo mandibular. Então, são alterações oclusais que nós esperamos na síndrome de Down. E muitas vezes o cirurgião dentista pode ajudar, pode intervir. Então, fazendo uma expansão de maxila, utilizando ortopedia funcional, ortodontia mesmo. Então, os pacientes com síndrome de Down, eles podem ser beneficiados dentro do cuidado global aí. As doenças periodontais, elas também são comuns, são prevalentes em pessoas com síndrome de Down. Nós mencionamos a deficiência imunológica que a pessoa com síndrome de Down ela tem, e essa deficiência imunológica ela pode propiciar o desenvolvimento do biofilme bacteriano, provocando inflamações gengivais mais severas, e pode haver dificuldade de higienização bucal, de autonomia, então, da questão da coordenação motora e da pessoa depender de outro para fazer uma higiene bucal de qualidade, né? Então, e também com as alterações de colágeno, com a flacidez que essa pessoa geralmente apresenta,
a chance da progressão de uma gengivite para uma periodontite, para uma doença periodontal, ela é maior. Mas o que a gente sabe que se tiver boa qualidade de higiene bucal, isso aí pode ser minimizado e a pessoa pode não desenvolver doença periodontal. Então, essa doença periodontal na síndrome de Down, ela não é uma fatalidade. E a gente sabe que nós precisamos orientar, educar, incentivar primeiramente o núcleo familiar, os cuidadores responsáveis, e a partir do momento em que se essa pessoa com síndrome de Down ela consegue ter autonomia, consegue desenvolver as atividades de vida diária dela, ela pode sim ajudar no seu autocuidado. Então, isso vai depender do comprometimento neurológico que cada pessoa com a síndrome vai ter, se maior ou se menor. Mas o que a gente sabe é que as doenças periodontais, elas são extremamente dependentes dos padrões de higiene. Então, se nós conseguimos padrões de higiene melhor, nós não vamos ter a doença periodontal estabelecida. Isso aqui já é uma campanha mais antiga, não é? Da mídia tentando fazer a inclusão social. Então, amigos não contam com cromossomos. E trabalhar, conviver com pessoas com síndrome de Down, elas podem nos agregar bastante e nos trazer grandes aprendizados. O segundo item daquela lista que nós selecionamos para falar é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele até algum tempo atrás, ele era chamado de autismo, então alguma literatura vocês ainda vão encontrar com o termo autismo, né? Então é uma desordem complexa. Essa desordem pode ser leve, moderada ou severamente incapacitante e ela é caracterizada sempre por desvios qualitativos na comunicação e uso da imaginação, na interação social, apresentando um padrão de comportamento restritivo. Não faz muito tempo, o autismo ele era considerado uma condição rara. E hoje as pesquisas mostram que 1 a cada 59 crianças é diagnosticada com autismo. E a cada 5 crianças com autismo, 4 são meninos. É por isso que a cor símbolo do autismo é o azul. Então, no mês de abril, o mês de abril é um mês que é chamado de Abril Azul, que é o mês que se evidencia o autismo, que se fala do autismo, da inclusão social, da informação, né? Então, nós sabemos que o autismo é caracterizado por déficit na comunicação e interação social, comportamentos e movimentos repetitivos e estereotipados, e os primeiros sinais, eles podem ser identificados geralmente a partir dos 8 meses de idade. E sempre a gente deve lembrar que ele não é uma condição de tudo ou nada, né? Mas ele é visto como um contínuo que vai do grau leve ao grau grave. Então, até um tempo atrás, o autismo ele era classificado como autismo clássico, tínhamos o autismo de alto desempenho, chamado também de síndrome de Asperger, e o transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. Isso no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4 era essa classificação antiga. A classificação atual, ela se dá como autismo grave, autismo moderado e autismo leve, dependendo de quanto essa condição ela incapacita o indivíduo. A gente sabe que um autismo leve, a pessoa, a criança, e a pessoa ela pode ter um desenvolvimento com independências, é claro, ela vai ter aquelas características de sociabilidade, interação social, de uso da imaginação, de padrões de repetição, ela vai apresentá-las, mas vai apresentá-las de maneira mais leve, né? Diferente de um grau moderado ou de um grau grave. Então, se nós formos comparar o transtorno do espectro autista com a deficiência intelectual,
nós vamos ver que na deficiência intelectual a criança apresenta um desenvolvimento uniformemente defasado, então ele é defasado em todas as áreas. No transtorno de espectro autista, o perfil de desenvolvimento ele é irregular e ele pode ser desafiadoramente irregular. Então, a pessoa pode apresentar habilidades muito acentuadas para algumas tarefas específicas e apresentar a deficiência, o déficit em outra área do desenvolvimento. Então, o que se falava, por exemplo, né, que na classificação anterior eram aqueles autistas de alto desempenho, né, exatamente isso, ter uma habilidade para uma determinada situação ou para um gosto específico, uma facilidade específica para alguma área do desenvolvimento e ter déficit em outras áreas. Então, isso aqui mostra uma criança autista estudando uma estrutura molecular. Então, pode-se acontecer em graus leves de autismo e até em outros graus também, aparecerem interesses específicos e intensos para determinadas áreas. E aquelas pessoas acabam ficando muito boas em algumas situações. Então, o autismo não necessariamente vai trazer deficiência intelectual, né? E pode causar em algumas áreas, em outras não. Então, assim, na área da interação social, os autistas, às vezes, eles apresentam deficiências mais claras. Eles são muito literais, eles não conseguem observar subjetividades. Isso, todo esse conhecimento, quanto mais a gente conhece, mais fácil fica de nós fazermos a abordagem dentro do ambiente odontológico. Então, alguns comportamentos podem ser associados à questão do atraso, à ausência total no desenvolvimento da fala, rejeição da interação social, comportamentos estereotipados, irregularidades no desenvolvimento, vocalizações bizarras, repetição de padrões vocais. Então, muitas vezes uma criança autista consegue repetir o que está sendo falado, mas isso muitas vezes não chega a caracterizar comunicação, porque a comunicação, se a gente lembrar, ela é uma mensagem que vai de um para o outro e ela tem que ser interpretada, ela tem que ter um significado. Isso aqui é um site, chama o endereço autismo.org.br, que tem muitas informações, é da Associação Brasileira de Autismo. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, ler, é interessante que vocês visitem esse site. Ele traz várias informações bastante interessantes sobre o autismo. E para finalizar, eu trago um artigo que é da Pediatric Dentistry, que é um periódico muito importante dentro da odontopediatria, e que ele fala sobre a experiência odontológica de crianças com autismo. E é um estudo qualitativo que ele é intitulado Escutando aos Pais. Um olhar qualitativo nas experiências dentais e orais das crianças com espectro autista. E eles concluem nesse trabalho que não existe um padrão para atendimento odontológico para crianças com espectro autista e que os pais são parceiros valiosos para informar as necessidades exclusivas e os cuidados dentários e orais para o seu filho, né? Então, nós precisamos lembrar em relação à família também que ter em casa uma pessoa com uma forma grave de autismo, ela pode representar o fator de desequilíbrio para toda a família. Então, todos os envolvidos, eles precisam de atendimento, de orientação especializados. É fundamental
para nós, dentro do consultório odontológico, descobrir um meio, uma técnica, e não importa qual técnica é, que possibilite estabelecer algum tipo de comunicação, né, algum tipo de vínculo com essa pessoa, com essa criança. Então, nós vamos lembrar que os autistas eles têm dificuldade de lidar com mudanças, por menores que sejam, então por isso é importante manter o mundo organizado dentro da rotina. E aí ir trabalhando dentro dessas possibilidades. Uma outra coisa, gente, dentro do espectro autista, apesar de ser mais antiga, que nós temos que estabelecer, ainda existem especulações, por exemplo, falando que vacinas causariam o autismo. Isso não é verdade, isso é fake news, né? Não há evidência de uma associação causal entre vacinas e o transtorno de espectro autista, especialmente a vacina tríplice de sarampo, cachumba e rubéola. Ela foi apontada, né? Um estudo apontou, sugeria uma ligação causal entre essa vacina e o autismo. Mas esse estudo que mostrava isso, ele foi marcado por erro metodológico grave e o médico responsável por esse estudo também teve seu registro cassado. Então, se eventualmente alguém perguntar se vacina causa autismo, vocês respondam que não há qualquer evidência de que alguma vacina infantil pode aumentar o risco de transtorno do espectro autista. Ao contrário disso, as revisões sobre a relação entre o conservante da vacina, que era o que ele apontava que causaria o autismo, existem evidências que mostram que firmemente não há risco algum de vacinas causarem o autismo. Ok? Continuando, pessoal, agora nós vamos falar de duas sequências, que é a sequência de Moebius e a sequência de Pierre-Robin. Então, vamos esclarecer o que é uma sequência. O termo sequência ele é utilizado para indicar um padrão de anormalidades que resultam de uma anormalidade primária simples ou de um fator mecânico simples. O processo de sequência funciona como uma cascata, na qual uma anormalidade primária resulta em uma secundária que gera uma terciária e assim por diante. Então, essas duas sequências que nós vamos falar agora, antigamente elas eram chamadas de síndromes, mas o que se sabe é que a síndrome ela tem uma causa única que é responsável por todas as características, e a sequência não. Tem esse processo de cascata, resultando em uma normalidade que gera outra e assim por diante. Então, a sequência de Moebius, ela consiste de paralisia congênita parcial ou completa do sétimo par craniano, comumente associada à paralisia também do sexto par, né, do nervo abducente, e menos frequente a outros pares de nervos cranianos. Em sua etiologia, embora ainda obscura, é sabido que há relevante associação com o uso da droga misoprostol no primeiro trimestre de gravidez. Essa droga, o misoprostol, é uma droga abortiva, o nome comercial dela é o Cytotec, e aí essa tentativa frustrada de aborto, ela pode estar associada a essa sequência. Então, a causa ela não está totalmente esclarecida. O que se sabe é que há uma deficiência na formação do nervo motor que inerva os músculos da face, ausência de tecido muscular para a realização de movimentos. E essa associação com grande com o misoprostol. Essa aí é uma imagem que mostra crianças com a sequência de Moebius. Então, o que pode se notar é que elas se parecem muito entre elas. Então, elas não conseguem, por causa da paralisia do nervo facial e abducente, elas não conseguem expressar facialmente as emoções, não conseguem fazer sorrisos, fazer caras de que estão bravas, né? Então, é por isso que o símbolo dessa sequência, o símbolo da sequência de Moebius é uma máscara,
não é? E ela também pode estar associada, é uma sequência, pode estar associada, além das características faciais, aos pés tortos, não é? E é o que é ilustrado nessa imagem aqui. Então, o tratamento da sequência de Moebius, ele é feito através de equipe multiprofissional especializada, priorizando as diferentes necessidades físicas, cognitivas, sociais e emocionais dos pacientes. E dependendo das necessidades, os pacientes precisarão de correção cirúrgica ortopédica em função aos pés tortos e oftalmológica em função do estrabismo. E também podem ser necessárias cirurgias para correção, eventualmente, de polidactilia, então seria a presença de dedos a mais, e sindactilia, que seriam dedos em fusão. A outra sequência que nós separamos é a sequência de Pierre-Robin. A sequência de Pierre-Robin, ela compõe um grupo de anormalidades caracterizadas especialmente por uma mandíbula muito pequena, com a língua que pende para trás e para baixo. A etiopatogenia dessa síndrome, dessa sequência, ela é discutida na literatura, né? Então, alguns autores sugerem que existem fatores genéticos envolvidos e devido a relatos de história familiar positiva, ou pode acontecer, ou outros autores sugerem também que seria devido a uma posição anômala intrauterina do feto durante sua formação. O que se sabe é que a posição posterior da língua ela pode causar asfixia e dificuldades respiratórias, especialmente durante o sono, nos casos mais severos, e que até os 3 anos de idade, dependendo de como essa sequência, de qual é o grau de comprometimento que a sequência traz, a criança vai exigir bastante cuidado em sua alimentação, durante os processos de respiração, até que essa mandíbula ela se desenvolva um pouquinho mais. Então, a sequência de Robin ela é classicamente caracterizada pela tríade de anomalias que envolvem micrognatia, glospitose e fissura palatina. Essa fissura seria um palato incompleto, um fechamento incompleto do palato, fazendo com que ele apresente formato da letra U, ou alguns autores colocam formato de ferradura também. E a sequência pode apresentar-se associada a várias síndromes. E aí, essas fotografias ilustram uma criança, na primeira fotografia, uma criança que nós podemos ver essa deficiência importante da mandíbula, e por causa disso as crianças não conseguiam se alimentar, então ela está usando uma sonda nasogástrica para poder se alimentar. E na segunda foto, uma outra criança também, que a gente pode observar essa deficiência grande mandibular. Outra condição que nós separamos para falar para vocês são as craniosinostoses. O que são as craniosinostoses? Elas são fechamentos precoces das suturas cranianas. Então, o crânio ele se desenvolve a partir da interposição óssea ao longo das linhas de sutura. Então, se a gente lembrar, quando o neném nasce, nós temos que tomar cuidado com a cabeça desse neném. Então, popularmente, as mães, as avós falam que tem que tomar cuidado com a moleira da criança. Na verdade, essa moleira, na verdade, é uma região mais sensível porque não teve o fechamento da sutura craniana ainda, Então, quando uma sutura craniana se fecha antes da hora, o crânio ele não cresce na direção perpendicular a essa junção, resultando em deformidade do crânio, que varia de aspecto conforme a sutura envolvida. Então, tem algumas condições, algumas síndromes que elas promovem esse fechamento precoce de sutura. E o que a gente sabe é que fatores relacionados com o ambiente onde a criança está inserida, então o acesso que essa criança tem a cuidados e os estímulos que ela é submetida, eles podem ter um papel fundamental no seu desenvolvimento. Isso aí são figuras públicas na qual a filha deles apresenta uma craniosinostose. Essa menininha já está com 10 anos de idade. Ela já fez várias correções cirúrgicas.
Aqui nós temos, eu falei para vocês que existem síndromes associadas à craniosinostoses. Nós temos 3 delas que nós vamos citar, que é a síndrome de Cruzon, a síndrome de Apert e a síndrome de Pfeiffer. Todas elas fazem fechamentos precoces das suturas cranianas. Então, a síndrome de Cruzon, ela foi descrita no começo do século XX por Otávio Cruzon, que caracterizou a tríade de deformidades cranianas, alterações faciais e exoftalmia. Então, isso aqui é uma fotografia de uma criança com síndrome de Cruzon. Ela é uma doença genética causada por uma mutação no gene responsável pela codificação dos receptores do fator de crescimento fibroblástico tipo 2. Pode haver retardo do desenvolvimento neuropsicomotor em alguns casos. Geralmente, esse retardo acontece se há um aumento da pressão intracraniana. Por exemplo, se o cérebro ele está em franca expansão, se essa sutura ela comprime o cérebro, essa criança pode ter retardo, pode ter uma lesão cerebral por causa dessa compressão. Então, existem tratamentos, então, quando se diagnostica fechamento precoce dessas suturas, podem ser feitas, devem ser feitas intervenções cirúrgicas para que esse cérebro ele não fique comprimido e para que essa pessoa tenha menos danos em função da condição apresentada. Diversos fatores são implicados no desenvolvimento neuropsicológico, como eu já falei para vocês. Então, essa ocorrência de pressão intracraniana ela pode ser minimizada e pelo um tratamento num momento adequado, determinando o melhor desenvolvimento neuropsicomotor e considerar sempre o desenvolvimento morfológico do sistema nervoso central, que pode apresentar diferentes tipos de alterações. Então, isso aí vai depender de como se processa, de qual, se a pessoa que tem a síndrome vai mostrar alguma má formação no sistema nervoso central, que é possível dentro da síndrome. Então, as alterações morfológicas encontradas na síndrome de Cruzon são exoftalmia, então esse olho saltado para fora, o hipertelorismo, esse afastamento, né, dos olhos, hipoplasia da face média com prognatismo relativo. Então, esse prognatismo é relativo por quê? Porque não é a mandíbula que é grande, a maxila que é pequena. Então, dá a sensação de que essa mandíbula está avançada, mas é porque a maxila está pouco desenvolvida. E, consequentemente, a isso tudo, se nós não temos bases ósseas adequadas, os dentes não vão encaixar, não vão ocluir de maneira adequada também. A segunda síndrome é associada à craniosinostose, que nós selecionamos para falar, a síndrome de Apert. Ela é causada por uma mutação rara em um único gene. Esse gene mutado é normalmente responsável por orientar os ossos que se juntam no momento certo durante o desenvolvimento. Em quase todos os casos, essa mutação acontece como uma mutação genética aleatória. As características seriam uma fusão anormal dos ossos da mãos e pés, ou seja, a sindactilia, a cabeça com aspecto longo, com uma testa alta, os olhos encovados, muitas vezes mau fechamento das pálpebras e a sensação de um rosto meio afundado, achatado, como se ele tivesse, entre aspas, aí amassado. Isso aqui é uma imagem de um portador de síndrome de Apert, evidenciando aquelas características que nós falamos na projeção anterior. Esse aqui também é a outra fotografia, mostrando a acrocefalia, a sindactilia. Então, dando continuidade, pessoal, vamos falar das alterações sensoriais, né? Então, nós temos 5 sentidos clássicos, embora os estudiosos afirmem alguns estudiosos afirmam que nós temos mais que esses 5, mas nós vamos falar basicamente de 2 alterações sensoriais aqui que vão ter grande impacto no nosso atendimento, que é a alteração visual e a alteração auditiva. Então, se nós lembrarmos, é através dos sentidos que nós vamos interiorizando informações
que vamos percebendo o mundo que nos rodeia, nós vamos fazendo nossos arquivos, nós vamos aprendendo. Então, quando algum desses sentidos falham ou ficam alterados, o acesso ao mundo fica perturbado, dificultando a correta percepção da interação. E é por isso, não é, que nós temos que ter muita sensibilidade, trabalhar muito com o nosso coração. E essa frase cabe bem quando a gente fala de alterações sensoriais, né? Porque para entender a necessidade do seu semelhante, ainda que diferente, é preciso trabalhar com o coração. Nós esperamos que vocês trabalhem bem com os corações de vocês para estar atendendo, suprindo a necessidade de cada paciente. Então, a primeira alteração sensorial que nós vamos falar, né, é deficiência auditiva, né? Então, a deficiência auditiva ou hipoacusia, ela é a incapacidade parcial ou total de audição. É uma condição que pode estar presente ao nascimento ou ter sido causada posteriormente por doenças. Então, se ela é causada, se acontece uma perda auditiva depois que a pessoa já sabe se comunicar, já sabe se entender, se fazer entender, né, está maior, né, não é mais criança ou é uma criança maior, provavelmente os danos causados são menores. Então, antigamente se acreditava que a criança que não escutava, ela tinha déficit de inteligência. Hoje em dia, com os processos de inclusão, com o avanço das tecnologias, a gente sabe, e com a inclusão da educação para o deficiente auditivo, sabe-se que muitas vezes o que faltava era estímulo para que essa pessoa aprendesse melhor. Né? Então, nós sempre devemos levar isso em consideração e tentar estabelecer com o deficiente auditivo que está no nosso consultório para receber tratamento, canais de comunicação. Então, no atendimento odontológico, nós precisamos deixar que o paciente, o responsável, determine o modo como a comunicação será estabelecida. Nós devemos aumentar a visibilidade para a comunicação, evitar bloquear o campo visual, utilizar linguagem não verbal, dar segurança ao paciente, marcar um tempo extra para todas as consultas, porque nós vamos precisar desse tempo extra para que a gente pode se comunicar de maneira mais adequada. E a outra deficiência que nós vamos falar é a deficiência visual. Nesse aqui, o paciente não enxerga bem, mas ele consegue se comunicar de uma maneira mais facilitada, e nesse paciente a comunicação verbal é extremamente importante para que a gente possa explicar os procedimentos, as possíveis sensações antes de realizá-los, fazer o tratamento odontológico mostrando outros tipos de sensações, então sensações táteis, sensações de olfato, para que esse paciente possa se ambientar melhor com o tratamento odontológico. E a deficiência física, né? A pessoa com deficiência física, o nosso principal missão é proporcionar o acesso, né? Facilitar o acesso, tentar fazer proporcionar o máximo de conforto na cadeira, adaptar o ambiente para receber esse paciente. E, finalmente, para terminar a nossa abordagem, nós vamos falar da criança com câncer dentro da odontologia. O dentista pode sim, deve e consegue aumentar muito a qualidade de vida da criança com câncer, né? E de qualquer outro portador de câncer, especialmente se essa pessoa estiver usando determinados tipos de drogas que causam alterações bucais, como, por exemplo, a mucosite, e cuidando também da saúde bucal para que essa criança não tenha agravos com doenças preveníveis como cárie e alterações periodontais. Então, a quimioterapia ela vai levar a uma imunossupressão e muitas vezes ela está associada a quadros de mucosites. E nesses quadros de mucosites, o dentista pode e deve contribuir de maneira significativa.
né? Então, os cuidados odontológicos, eles visam, na criança com câncer, promover e manter a integridade dos tecidos, prevenir as complicações bucais da quimioterapia e fazer o acompanhamento antes e durante o tratamento oncológico, especialmente quando se usa quimioterápicos. Então, os efeitos citotóxicos diretos da quimioterapia, ele provoca esses quadros de mucosite, que são lesões extremamente dolorosas. E aí, essa minha fala, ela vai ter um caráter mais informativo, a gente não vai passar muitos protocolos, mas é onde nós podemos ajudar de maneira significativa. E o que se conhece, o que se tem mais resultados favoráveis dentro desses processos é a utilização de laser terapêutico. Então, existem protocolos específicos de laser terapia para ajudar a minimizar esses efeitos. Existem outras terapias também descritas, utilização de sucrafato, que é uma medicação que vai formar um filme na mucosa, a limpeza bucal, né, com o controle, muitas vezes o controle mecânico ele é dificultado, mas muitas vezes nós associamos a esse controle mecânico o controle químico do biofilme, com a clorexidina, por exemplo, e alguns outros cuidados, sempre visando o controle da higiene, né? Muitas vezes essas crianças que recebem quimioterapia, elas têm um ressecamento bucal que geralmente é amenizado com o uso de gelo ou de substâncias que estão geladas, não é? Isso aqui mostrando a criança com um geladinho, com um din-din aí, que se for feito saudável, de maneira que não irrite muito a mucosa, pode ajudar nesses cuidados, e o dentista deve conhecer essas estratégias e o que pode fazer. Então, dentro desses cuidados enormes, talvez o que a gente mais possa salientar e que está ao nosso alcance é a laser terapia. Mas aí, para que o dentista empregue, ele tem que ter habilitação em laser terapia para saber usar adequadamente a ferramenta. A xerostomia é um ponto importante também do paciente oncológico, porque a quimioterapia, geralmente no início, ela faz uma estimulação de glândulas salivares e depois a obliteração dos núcleos das células acinosas. Então, muitas vezes, esse quadro de xerostomia do paciente oncológico, ele leva a aumento de doenças bucais, como cárie, doença periodontal e desconforto. Então, essa xerostomia ela pode ser amenizada com saliva artificial, com algum outro tipo de abordagem, e também existem estudos que sugerem que o laser de baixa intensidade ele pode, de alguma forma, ajudar nesses processos. E para finalizar, nós vamos lembrar que a atenção odontológica ela é prioridade no primeiro ano de vida, independente das características físicas, psicológicas e neurológicas da criança. Então, em crianças especiais, isso é particularmente importante. Então, independente de qual condição que seja, a criança, o bebê, ele deve ser levado ao cirurgião dentista. E o dentista ele não deve ser o último profissional a ser incluído dentro desses cuidados. E para que isso aconteça é necessário educação, é necessário valorização profissional e é necessário preparo técnico também. É preciso que hajam pessoas capacitadas para poder atender essa demanda. Então, por hoje era só. Eu e toda a nossa equipe agradecemos a atenção de vocês, o empenho, a dedicação que vocês estão tendo nesses dias, e a gente espera que dias melhores cheguem logo para que a gente possa continuar as nossas aulas presenciais. Um abraço grande e fiquem com Deus.